Ô, véi, vamos com os palpites do Brasileirão Série A, rodada 17. Rapaz, esse campeonato tá voando. Bora lá com os palpites. 3 jogos adiados nessa rodada, né? Teve Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, Bahia e Vasco. Então, né? Essa rodada nenhum mandante venceu, né? Fluminense perdeu o Palmeiras de virada por 2-1, Ceará 0, Mirassol 2, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Santos e Inter 1-2, né? O Inter venceu por 2-1, o Flamengo venceu o Bragantino de virada e o Vitória, rapaz, que quase ganha pro Sport, empatou 2-2, né? E o Juventude nessa quinta-feira recebeu o São Paulo, Luciano decidiu mais uma vez, 1-0 São Paulo. Classificação é a seguinte: Cruzeiro lidera com 34 pontos, Flamengo é o segundo, tem 33, Palmeiras é o terceiro com 29, o quarto é o Bragantino com 27. A zona de rebaixamento, vamos ver aqui o Z4, Santos, olha só o Santos, rapaz. Santos, 17º colocado, tem 14 pontos, Juventude, 18º, tem 11, também com 11 o Fortaleza, 19º, e o Lanterninha Sport nunca venceu em 13 jogos, né? 14 jogos na verdade, 10 derrotas, 4 empates. E bora agora, né? Rodada 17, agora a rodada 17 tem os 10 jogos completos, começando aqui no sábado. Fortaleza e Bragantino. Nos últimos anos, né, Fortaleza aqui tem uma superioridade contra o Bragantino, mas esse ano o Fortaleza não tá muito bem não, né, velho? Nos últimos anos, 3 vitórias do Bragantino, últimos 3 anos aqui, viu? 4 vitórias do Fortaleza e um empate. Fortaleza nos últimos 10 jogos não venceu nenhum. Bragantino que vinha até bem, né? Não venceu os 3 últimos jogos, mas perdeu para o Flamengo, esse jogo de virada, mas aqui contra o Vitória, né? E empatou com o São Paulo. Bragantino é o quarto colocado, Fortaleza é o 19º. Fortaleza em casa. Fortaleza, que ano passado era um dos melhores mandantes do Brasileirão, né? Esse ano tá lá embaixo, ó. 18º colocado, Bragantino é o terceiro melhor visitante. Fortaleza em casa venceu apenas 2, né? O Juventude, uma goleada que deu logo no começo do campeonato, ali mais pro começo, e estreou vencendo o Fluminense por 2-0. O Bragantino fora, só perdeu 2, perdeu pro Vitória e perdeu pro Fluminense. Rapaz, eu acho aqui que o Bragantino não perde esse jogo não, né? Uma dupla chance aqui, Bragantino ou empate, mas aqui eu vou pro Bragantino 2-1. Eu sempre coloco o placar aqui, né? Eu vou de Bragantino 2-1. Mais um jogo aqui no sábado, às 18h30, Mirassol recebe o Vitória. O Mirassol tá bem, né, velho? Pra quem achava que o Mirassol ia fazer um bate e volta, por enquanto, ó, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas uma partida. Perdeu pro Bragantino, né? E o Vitória, nos últimos 10 jogos, venceu apenas uma partida. Venceu o Bragantino, ó. O Mirassol perdeu só pro Bragantino, Vitória nos últimos 10 jogos. Sempre acontece isso, tem toda rodada. Tem uma curiosidade dessa. O Vitória vem de 3 jogos sem perder, né? Empatou com o Botafogo, venceu o Bragantino e pegou o Lanterninha e empatou, né? Vitória deu uma melhoradinha com o Carille, né? Mirassol em casa nunca perdeu, Vitória fora nunca venceu. Mirassol é o 7º, Vitória 15º. Mirassol em casa é o 6º, Vitória fora de casa é o 16º. Eu acho aqui, velho, da Mirassol novamente. Torcer por Vitória pelo menos empatar, mas aqui é o coração. Mas com a razão, eu vou de Mirassol para vencer 2-0. E aqui, rapaz, Sport e Santos. Nos últimos 3 anos, 4 confrontos, o Sport não perdeu, né? 3 empates e uma vitória por 2-1. Sport nos últimos 10 jogos não ganhou de ninguém. No Brasileirão, nunca ganhou nenhuma, né? O Santos nos últimos 10 jogos venceu 3, empatou 2. Perdeu 5, vem de 2 derrotas consecutivas, né? Sport é o Lanternas, 2 times aqui, ó. O Sport é o pior mandante do Brasileirão. O Santos ali é o 13º. O Sport em casa nunca venceu. O Santos venceu 2 fora, né? Vinha de 2 vitórias fora de casa. E perdeu pro Mirassol por 3-0. Rapaz, eu acho que o Santos ainda ganha esse jogo. Pelo menos um empate aqui, né? Como nos últimos 3 anos tinha 3 empates. É aqui mais seguro, dupla chance, empate é o Santos, né? Mas aqui eu vou de Santos para vencer. 1-0, jogo duro. 1-0. Mais um jogo no sábado às 18h30, Botafogo e meu Corinthians. Nos últimos 3 anos, 6 confrontos, 3 vitórias do Botafogo, 3 vitórias do Corinthians, não teve empate, né? Botafogo é o 5º, Corinthians é 11º, Botafogo em casa é o 5º, Corinthians fora de casa é o 12º, Botafogo em casa tá invicto, Corinthians fora venceu apenas o Ceará, né?
Aqui eu vou torcer pro Corinthians com o coração, mas aqui eu mando palpite pela razão, né? Pela razão aqui, eu iria de Botafogo 1-0 também. Botafogo para vencer 1-0. Mas tomara que eu erre esse palpite, a gente erra palpite, né? Espero que eu erre esse daqui. A nossa meta não é acertar todos, é acertar mais do que errar. Então, se for para errar alguns aí, que esse aqui esteja no bolo. E mais um jogo aqui no sábado, esse aqui já é mais à noite, né? 21 horas. Palmeiras recebe o Grêmio nos últimos 3 anos. 6 encontros, 4 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Grêmio e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, 2 derrotas do Palmeiras, 4 empates, 4 vitórias. O Grêmio nos últimos 10 jogos venceu 3, empatou 4, né? E perdeu 3. Palmeiras é o terceiro, o Grêmio 14º. O Palmeiras que é um dos piores mandantes do Brasileirão. O que pode atrapalhar o Palmeiras é isso, né? Palmeiras é o melhor visitante e um dos piores mandantes. E Grêmio fora também não é tão bem. Palmeiras em casa perdeu para Flamengo e Bahia, empatou com Botafogo, Juventude. Juventude, na verdade, não aconteceu esse jogo, né? Empatou com Botafogo e Mirassol. O Grêmio fora venceu apenas o Juventude. E aqui eu vou de Palmeiras para vencer. Vou colocar 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. E agora vamos para os jogos do domingo. Velho, e o Fluminense não vai ganhar uma depois do Mundial, não, menino? São Paulo e Fluminense. Será que Luciano vai marcar 3 jogos consecutivos? Porque Luciano contra os ex gosta de se aproveitar, né? Marcou 2 gols contra o Corinthians. Juventude não é ex, né? Mas Fluminense ele é. Nos últimos 3 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. São Paulo venceu apenas uma, né? Então, venceu 2. Venceu em 2023 e venceu em 2024. Em casa, né? São Paulo em casa não perdeu pro Fluminense, ó. 2021 foi 0-0. 2022 foi 2-2. 23, 1-0. Os jogos que o Fluminense venceu aqui foi fora, né? Então o Fluminense aqui que vem de 4 derrotas consecutivas. São Paulo vem de 3 jogos sem perder. São Paulo é o 12º, o Fluminense é o 8º. O Fluminense que disse que ia vir com tudo depois do Mundial, mas por enquanto tá devendo. São Paulo em casa perdeu 2, perdeu para Vasco e Mirassol. Ganhou para Corinthians, para Grêmio, Santos, empatou com Fortaleza, Cruzeiro e Sport. E o Fluminense fora venceu do Inter e venceu o meu Corintinha, né? Rapaz, eu acho que o São Paulo ganha aqui de novo. Vou mandar um palpitezinho aqui. São Paulo 2-1. Aproveita aí e vai comentando teus palpites também, viu? Metinha aqui de 20 curtidas. Quem puder fortalecer, ó, deixa o like aí. E o Cruzeiro, rapaz, segue com tudo. Nos últimos 3 anos, né, não teve confrontos entre Cruzeiro e Ceará. Quando um tava na Série A, o outro tava na Série B. Quando foi pra Série B, o outro tava na Série A. Cruzeiro que não perdeu nos últimos 10 jogos. Ceará que vem de 3 derrotas consecutivas. Venceu o Fortaleza, né? Subiu pra cabeça, foi. Que depois se afobou e perdeu pra todo mundo. Perdeu pra Corinthians, perdeu pra Inter e perdeu pro Mirassol. E sem marcar gols, ó. Sem marcar gols. Cruzeiro líder, 34 pontos. Ceará 13º, tem 18. Cruzeiro melhor mandante. Ceará como visitante é o 15º. Olha só como o Cruzeiro é bonito em casa. Ó. 1 empate. 1, 2, 3, 4, 7 vitórias. O Ceará fora venceu apenas o Fortaleza. Rapaz, eu vou aqui de Cruzeiro para vencer 3-0. Hat-trick do Caio Jorge. Botar no meu cartola, essa bexiga. Domingo, 18h30, tem o Bahia recebendo o Juventude. Nos últimos 3 anos, 4 confrontos. 2 triunfos do Bahia. 1 empate e 1 vitória do Juventude, né? O Bahia em casa venceu as duas, né? 2-0 em 2024. 1-0 em 2021. Aí na casa do Juventude, 1 empate e 1 vitória do Juventude. Bahia vem de 4 jogos sem vencer. Juventude nos últimos 10 jogos venceu apenas o Sport. Bahia é o 6º, terceiro melhor mandante. Juventude é o 18º pior visitante. Bahia em casa nunca perdeu. Juventude fora nunca venceu. Vou de Bahia para vencer aqui 2-0. Bora Bahia, bora Calcaia. Internacional e Vasco. Lembrando, galera, metinha de 20 curtidas. Quem puder fortalecer, ó. Quem tá pelo celular, 2 toques na tela. Quem tá pelo computador, clica no sinal de positivo. Inter e Vasco, nos últimos 3 anos, 4 encontros. O Inter perdeu apenas uma, né? E perdeu em casa, ó. Na casa do Vasco, o Inter venceu. Na casa do Inter aqui em 2023 venceu também. E em 2024, ano passado,
1-2 Vasco. O Inter vem de 3 vitórias consecutivas, o Vasco vem de 3 empates consecutivos. Nos últimos 10 jogos, o Inter perdeu 2, empatou 2, venceu 6. Nos últimos 10 jogos, o Vasco empatou 4, perdeu 4 e venceu 2. Inter é o 10º, Vasco 16º, o Inter jogando em casa é o 8º, o Vasco jogando fora é um dos piores, né? 18º colocado. Inter em casa perdeu para Fluminense e para Palmeiras, ganhou de Cruzeiro, Juventude, ó, poucos times que ganham do Cruzeiro, né? Vitória e Ceará, os 2 últimos jogos aqui por 1-0, né? O Vasco jogando fora, perdeu, só ganhou do São Paulo, na verdade, né? Tomou gol em todos os jogos que jogou fora. Eu vou aqui de Inter para vencer. Vou colocar 2-1. Um gol de Verratti, se jogar. Jogo aqui para fechar a 17ª rodada, né? Teremos Flamengo e Atlético Mineiro. Nos últimos 3 anos, bastante confronto, né? Porque não é um clássico regional, não é um confronto estadual, na verdade. Aí, quando tem mais jogo, é estadual, porque ele joga vários campeonatos, né? Copa do Brasil, Libertadores. Não, mas aqui eles só se encontram no Brasileirão e Libertadores. Isso aqui é o que? Alguma Supercopa, né? Ó, 4 vitórias do Atlético Mineiro, 2 empates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias do Flamengo. O Flamengo é o vice colocado, tem 33 pontos. Atlético Mineiro, rapaz, o Galo tá meio complicado nesse meio de semana aí. Um monte de jogador pedindo para se sair, mas depois voltando atrás. O Atlético Mineiro que venceu fora o Bucaramanga pelos playoffs da Sul-Americana. Em casa perdeu por 1-0, mas passou nos pênaltis. Flamengo é o 2º melhor mandante do Brasileirão, jogando fora o Atlético Mineiro é o 7º. Flamengo em casa está invicto, o Atlético Mineiro jogando fora venceu o Ceará e venceu o Juventude. 2 times de meio de tabela para baixo, né? Empatou com o Mirassol e empatou também com o Cruzeiro. Momentos do gol, o Flamengo aqui gosta de marcar gol, né? Segundo tempo. Olha só, a maioria dos gols do Flamengo é no segundo tempo, né? Tem alguns no começo, mas a maioria dos gols do Flamengo é no segundo tempo. Mas aqui eu vou de Flamengo para vencer. Será que o Hulk vai fazer um gol? Coloca aqui Flamengo 2-1. Pois é, esses foram os palpites da 17ª rodada. Espero que a gente acerte mais do que erre. Se você chegou até aqui e não deixou o like, dê essa moral para nós, para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Beleza? Tamo juntos, até a próxima. Fiquem todos com Deus, ó. Tchau, tchau.